Agora, quando a gente fala de cloud computing, a gente não precisa comprar mais do que a gente precisa, a mais do que a gente vai usar. E o que isso influencia? Cara, se eu compro a mais, eu estou gastando dinheiro, mais dinheiro do que eu preciso naquele momento, e eu estou usando o meu recurso de uma forma não inteligente. Na cloud, uma das coisas é que você consegue pagar somente por aquilo que você usa. Então, somente pelo tempo de processamento que você usa, pelo tráfego de rede que você usa. Continuando aqui a nossa série especial na Campus Party, eu tô falando aqui com o Samuel Gonçalves, ele que é Tech Lead na For Linux, e a gente vai falar sobre Cloud Computing. E aí, Samuel, tudo bem? E aí, cara, beleza? Como Beleza. É que tá? Show de bola? Tudo bem. Cara, primeiro, agradecer por você ter aceitado o convite aí, viu? Tamo junto, que isso, a gente combinou isso antes e tal, foi ótimo. Ô Samuel, eu queria entender o seguinte, que eu não sou um cara da tecnologia, não sou um desenvolvedor, não sou um programador, não sou de TI. Ou seja, você é feliz, vai, continue. Sou Que feliz, bom. Exatamente. Alegre, né? feliz, Não tomo contente. remédio para depressão, ansiedade, muito né? Essas bom, coisas assim. excelente. Ô Samuel, o que é Cloud Computing? Cara, imagina o seguinte, tudo que a gente acessa em qualquer lugar hoje, principalmente celular, computador, a gente está acessando um servidor. Normalmente, a gente está acessando um outro computador. Esse outro computador, ele está em algum lugar espalhado no planeta. Esses lugares remotos, a gente chama de cloud computing. Pô, não fica literalmente na nuvem, não fica literalmente na nuvem, Tipo, nem não sobre tá no a espaço, Terra, né? não fica Não é em num lugar nenhum. satélite, né? Exato, não. Tá em algum lugar, é uma série de computadores computador. normais. Isso, exato. Só que tá espalhado no planeta. Normalmente, é tudo dividido em regiões. Então, por exemplo, aqui em São Paulo é uma região de cloud computing. E aí tem vários locais em São Paulo que tem computadores espalhados, literalmente computadores mesmo espalhados, servidores, são grandes computadores, grandes servidores espalhados, e esses servidores, eles ficam disponíveis para acesso na internet. Então, basicamente, cloud computing é uma série de servidores, uma série de computadores que estão espalhados pelo planeta e estão disponíveis para acesso na internet de alguma forma. Muito bom. Ou seja, a gente Exato. consegue acessar porque tem internet. Exato. Então a gente vai lá, acessa uns arquivos, acessa uma plataforma, alguma coisa. Exato. O que seja através... Um aplicativo, enfim. Perfeito. Enfim. Agora, quais são os benefícios, Samuel, para as empresas aderirem às soluções em nuvem? Cara, o primeiro benefício é que, normalmente, quando a gente falava de infraestrutura comum, infraestrutura tradicional, que não era em cloud computing, né? As empresas precisavam comprar computadores e computadores com maior capacidade do que elas precisavam naquele momento. Por quê? Porque eles iam o processo de compra é muito burocrático, muitas vezes leva um tempo. Se for um órgão público, leva meses, anos para se comprar uma máquina, um recurso. E aí a empresa precisava comprar mais do que precisava, porque comprava com excedência, né? Conforme fosse crescendo, cresceria usando aquele mesmo hardware. Agora, quando a gente fala de cloud computing, a gente não precisa comprar mais do que a gente precisa, a mais do que a gente vai usar. E o que isso influencia? Cara, se eu compro a mais, eu estou gastando dinheiro, mais dinheiro do que eu preciso naquele momento, e eu estou usando o meu recurso de uma forma não inteligente. Na cloud, uma das coisas é que você consegue pagar somente por aquilo que você usa. Então, somente pelo tempo de processamento que você usa, pelo tráfego de rede que você usa. Então, você tem uma personalização muito maior. Mas essa é uma vantagem apenas. Outra vantagem é que, numa infraestrutura tradicional, você precisa de profissional capacitado para gerenciar aquilo, você precisa de profissional disponível o tempo todo para gerenciar aquela infraestrutura, e em cloud não. Em cloud você compra isso como serviço. Então o provedor de nuvem, ele já tem profissionais, ele já tem infraestrutura, ele se preocupa com energia elétrica, e que energia elétrica é uma grande questão. Em outras oportunidades, eu tive a oportunidade de montar 3 data centers. Eu fui líder de um projeto onde a gente montou 3 data centers grandes, 3 grandes data centers. Um dos problemas foi justamente energia elétrica, porque a gente tinha 2 de tudo. A gente tinha 2 no-breaks, a gente tinha gigantes, no-breaks tudo dobrado. gigantescos. Exato. Porém, a fonte de energia elétrica era uma só. Então, a energia elétrica fornecida era só uma energia elétrica. Uhum. Então, basicamente, se a energia elétrica falhar, Caísse, é uma falha já só. é.
Então só tem uma Cara, coisa. era o que meu avô falava o seguinte: Fernando, quem tem um, não tem nenhum. Exatamente. Quem tem dois, tem um. Porque se falhar, eu acho que era essa lógica que vocês seguiam, Exatamente. Né? A gente tinha 2 geradores, 2 no-breaks, enfim, tudo isso. Mas a energia elétrica é uma só. E existe, é claro, né, os grandes data centers, eles têm 2 fornecimentos de energia elétrica, normalmente. Pelo mínimo, 2 fornecimentos de energia elétrica. Porque na falha de um, sempre entra outro. Esse tipo de preocupação, quando a gente vai para a nuvem, cara, não precisa ter. Porque a nuvem está cuidando disso. Então o provedor se preocupa com isso, a gente só se preocupa em subir o serviço, em subir o software, subir o app e apenas a operação. Não precisa se preocupar com a infraestrutura. Então, eu acredito que essas são as 2 principais vantagens, né? Uhum. Ter tudo como serviço e ter tudo personalizado, os custos personalizados, a gente conseguir pagar somente por aquilo que a gente usa. Ô Samuel, mas existe diferenças de modelos de cloud? Basicamente, a gente tem provedores e cada provedor provê serviços diferentes. É claro que serviços de computação, uma máquina virtual, um sistema operacional, isso todos têm, né, em sua maioria. Serviços como Kubernetes, serviço de container gerenciado, normalmente todos também têm, os principais, todos eles oferecem. O que muda de um para outro é que talvez um oferece um serviço de uma forma de você se conectar na nuvem, de se conectar numa API para gerenciar o serviço. Muitas vezes isso é diferente entre uma e outra, mas em linhas gerais, elas oferecem basicamente as mesmas coisas. Quando a gente fala das principais, eu não sei se eu posso falar marca, que no caso é AWS, GCP, Azure, OCI, as principais, todas elas são extremamente competitivas e elas oferecem basicamente os mesmos serviços. O que muda nelas é que cada uma tem o seu jeito de fazer. Cada uma tem o seu jeito de fazer computação, cada uma tem o seu jeito de fazer Kubernetes, mas todas elas oferecem Kubernetes com Docker. Todas elas vão oferecer essas tecnologias. O que vai mudar é como você vai lidar com cada uma. Um exemplo legal é que a gente tem carros de diversas montadoras. Você tem um carro da Volkswagen, um da Toyota e um da Fiat. Todos eles são carros, todos eles têm volante, marcha, enfim. Só que cada um deles tem suas características. É a mesma ideia. Todos eles te levam de um lugar para o outro. Os provedores de cloud vão te fornecer algo. O que muda, é claro, são essas personalizações, esses pormenores. Muitas vezes talvez custo, jeito de lidar, treinamento, suporte, esse tipo de coisa que faz diferença entre uma e outra. Muito bom, Samuel, quero continuar falando sobre clouding, mas vou chamar aqui o PJ Negreiros, que está também cobrindo a Campus Party. PJ, e aí, o que você tem de novidade para contar? Pois é, novidade, rapaz, eu tô aí nas nuvens, eu tô nas alturas. A novidade da brincadeira aqui, como o nosso querido palestrante está dizendo lá, seriam os carros voadores. Você que já tem seus dados na nuvem, você que usa soluções em cloud, olha só, nós estamos falando agora em colonização em outro planeta, que coisa boa. Além de carros voadores, você pode fazer aquelas suas férias ao planeta vermelho, olha lá, ó. Olha aquela ideia. A criançada brincando de bola, passeando, olha que bonitinho. Que traje sensacional. Pra mamãe e pro papai, pro filhinho e pra filhinha. Você que tiver o seu carro voador vai poder dizer: aquela nuvem que passa lá em cima sou eu? É o futuro chegando. Agora, sendo bem sincero, se o pessoal não consegue dirigir nem um carro, se a moto no corredor já cai, imagina a beleza que vai ser carro voador. E a pergunta que não quer calar, a gente teve a corrida aérea, a corrida do avião, agora nós estamos tendo a corrida do carro aéreo? Sim, a indústria aeronáutica inteira está nessa corrida para ter já as aeronaves voando certificadas. A tecnologia ela já está acontecendo, as aeronaves já estão voando, mas tem toda a parte de certificação e aonde as aeronaves vão voar, que é justamente isso, que não é só uma corrida da indústria, mas também de todos os países do mundo para ver quem consegue sair na frente, né? Exatamente. Depois dessa história de sair na frente, o que nós vamos fazer? Que assim, uma coisa que a gente fica com medo agora, né? Pô, você falou, não é todo mundo que vai poder ter um carro e tal, não sei o que. Você imagina uma fila de lei seca para um cara desse voando lá, né? Como é que você vai pegar um negócio desse? Pois é. Então eu fico imaginando, você com a tua família e tal, voando ali, tá com a criança do lado, você fala: filho, aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Já não é lá em cima, é ali. Conta pra gente qual que é a ideia principal do carro
aéreo? Seria o transporte coletivo? Seria transporte de carga? Uma vez que a gente já tem o drone, você explicou muito bem. Sim. Qual que é o incentivo maior para isso? Transporte coletivo, né? Terão aeronaves maiores para carregar aí 6, 7, 10 pessoas, mas o principal que está sendo criado hoje são aeronaves menores para ser um táxi, né? Um Uber aéreo, para transportar 4, 5 pessoas de forma autônoma futuramente, primeiro com um piloto para as pessoas voarem, né? Para confiar que o negócio está funcionando, mas a ideia é justamente um transporte coletivo e ninguém coloca a mão para voar, ele vai sozinho. Vamos aguardar. O futuro acontece aqui. Sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí. Campus Party 15. Muito bom, PJ, obrigado. Samuel, agora eu queria entender o seguinte, como que as soluções em nuvem, elas estão mudando a maneira das empresas em gerenciar os seus negócios? O principal motivo, o principal foco é o seguinte: para se ter uma infraestrutura local, quanto maior a complexidade, você precisa de um profissional cada vez mais experiente. E esse profissional, muitas vezes, ou ele é caro ou ele é difícil de achar. E normalmente as duas coisas juntas. E pequenas empresas, principalmente empresas menores, principalmente empresas que não têm o business em TI. Né? Empresas que não ganham dinheiro com tecnologia muitas vezes. Sei lá, uma empresa de alimento, uma empresa que produz, sei lá, um produto, água, enfim, qualquer coisa que não seja tecnologia de fato, precisa usar a tecnologia. Todas as empresas precisam usar. Se ela consegue contratar isso como serviço, ela não precisa se preocupar com todos os pormenores, detalhes técnicos e tudo mais. Alguém já está se preocupando com isso para essas empresas. E o legal disso é que, a partir do momento que as empresas não estão focando e gastando energia nisso, elas podem focar no próprio negócio. Focar em melhorar a estratégia, mudar marketing, melhorar o produto, melhorar a experiência do usuário. E tudo isso só é possível, né? Na verdade, não que seja só seja possível, mas é muito mais possível graças à possibilidade de não se gastar energia com esse tipo de tecnologia. Não que não seja importante, porque é. Sim. Mas o nível de abstração que essas nuvens dão e o suporte que elas oferecem facilita muito a vida de quem não é um técnico experiente. A vida de quem não sabe exatamente qual parafuso apertar, muitas vezes. Sabe aquela história? E aí, claro, né, existem empresas que estão, no caso a gente tem os provedores de nuvem, e existem empresas que estão acima, né, desses provedores, que fazem essa conexão entre as empresas, né, o cliente, né, de modo geral, e o provedor, que são as consultorias. Isso também é bem interessante, porque a consultoria consegue usar toda a infraestrutura, tudo aquilo que a cloud entrega, de uma maneira personalizada e específica para se adequar exatamente na necessidade do cliente, da empresa que está buscando esse serviço. Muito bom. Isso é extremamente interessante, principalmente para essas empresas que não têm alguém de TI, que o foco não é tecnologia de fato, né? Mas sim desenvolver o próprio produto. Sei lá, startups, empresas nesse sentido, conseguem usar essa conexão e acelerar o uso da nuvem, o uso e a potência que a nuvem pode oferecer para o negócio deles. Ô Samuel, agora quando a gente fala de cloud, né, ou seja, desses serviços em nuvens, principalmente para a empresa, nós estamos colocando nossos dados ou nossa informação disponível na internet. Eu acho que se tem uma preocupação muito grande com a questão de cibersegurança, será que essa plataforma aqui está suscetível, né, a ataques ou alguma coisa do tipo? Como é que o mercado está vendo e como que as empresas, né, que oferecem esse tipo de serviço reagem a esse tipo de coisa? Isso é excelente, uma excelente pergunta, porque muitas vezes quem contrata serviço em nuvem, seja ele qual for, terceiriza ou acredita que está terceirizando a responsabilidade de segurança da sua própria solução. Porém, em todas as clouds, independente do provedor, a segurança sempre é compartilhada, é uma responsabilidade compartilhada. A nuvem, o provedor de nuvem, tem a sua responsabilidade de segurança, que é manter os servidores ligados, manter a segurança da infraestrutura física, manter a segurança da infraestrutura dos próprios servidores. Backup. Então, exatamente, fazer política de backup, mas sempre no nível mais baixo.
né? Agora, quando a gente fala da segurança do cliente que contrata a nuvem, é responsabilidade do cliente configurar bem o firewall. É responsabilidade do cliente contratar o serviço de backup da nuvem. É responsabilidade do cliente manter a aplicação que ele está rodando em nuvem segura. Porque se a aplicação dele for invadida, por mais que ela esteja num grande provedor, se a vulnerabilidade que possibilitou essa invasão estiver na aplicação, na camada do cliente, a nuvem não tem nada a ver com isso. E aí existe a Cloud Native, que é uma grande organização no mundo da tecnologia, que hoje mantém o Kubernetes, né? Uma empresa responsável, uma organização, na verdade, não é bem uma empresa, que é responsável por manter o Kubernetes. Eles definem 4 Cs, né, essenciais para se manter a segurança de uma solução tecnológica, por assim dizer. O primeiro C, e aí imagina como se fossem grandes quadrados, um dentro do outro. O C de fora, aqui, é o C da cloud, né? Então você tem que manter a segurança da cloud. E aí vai entrar tudo isso que eu disse: firewall, Web Application Firewall, regras de DDoS, enfim, regras nesse sentido. Então você tem que manter a segurança da cloud. Depois, o quadradinho de dentro é manter a segurança do cluster. No caso, no exemplo da Cloud Native, é o próprio Kubernetes, né? Então você tem que manter a segurança do cluster, configurar muito bem o seu cluster e tudo mais. Isso é responsabilidade do usuário, né? Do cliente que contrata o serviço de nuvem. Dentro do cluster ali, a gente tem o container. Aí já cai no Docker, no CRI-O. Independente da tecnologia de container que o cara usar, ele precisa, na realidade, proteger esse container ali. E por fim, o último quadradinho de dentro, o último C, é o código. Então, o que a gente consegue perceber nisso? Segurança é uma corrente. E corrente são vários elos, um ligado ao outro ali. Onde se um falhar, provavelmente o cara vai ser invadido. Uhum. Então, falando de segurança em nuvem, é preciso entender que a segurança sempre é compartilhada e a nuvem tem sim responsabilidade, mas quem contratou a nuvem o cliente também precisa sempre se preocupar com segurança, precisa sempre envolver a segurança desde o início do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Ô Samuel, pra gente fechar, tô gostando muito do papo, aprendendo muita coisa, que eu acho que isso que é importante e bacana aqui. É o seguinte, quando uma empresa vai escolher uma empresa ali, um servidor, provedor, né, do serviço de cloud, que critério que o cliente precisa ver quando vai escolher a empresa que vai prestar esse serviço? Cara, o primeiro ponto é que o cliente precisa saber e precisa entender muito bem qual a própria necessidade. O que eu preciso como cliente? Qual serviço eu preciso? Onde eu quero chegar como cliente? Isso é extremamente importante porque a partir da necessidade do cliente é possível detectar qual é a cloud que você vai conseguir, trabalhar. Outro ponto que muitas vezes é considerado é o preço, né? Mas o preço eu nem colocaria ele em pauta ainda. É claro que o preço é um fator relevante, extremamente importante, né? Quanto você vai gastar. Mas é preciso entender cada recurso de cada cloud, sabe? Talvez isso soe um pouco avançado demais, muitas vezes, dependendo da empresa, do cliente que está contratando, né? Mas, mais uma vez, eu retomo, as consultorias ajudam muito nisso, porque as consultorias já conhecem todos os recursos. Já sabe o caminho, né? Exatamente. E por isso que encurta, né, o trabalho, encurta o caminho, encurta todo o trabalho que vai ser despendido para se chegar no objetivo final. Mas, cara, recursos como... É importante verificar se a empresa, se o provedor de cloud oferece recursos como backup, oferece recursos como firewall, se o firewall possui regras avançadas para tratar de segurança, como é o gerenciamento desses recursos, se é possível gerenciar via web, se não é, porque existem muitos provedores de cloud que não oferecem um gerenciamento simplificado, que não oferecem um gerenciamento mais simples. Se for uma empresa que não é de tecnologia propriamente dita, é importante que haja uma interface mais facilitada, que a cloud ofereça, né, que o provedor ofereça um jeito mais simples. Outro ponto extremamente importante é se a cloud ela oferece, se ela tem, né, treinamentos oficiais dos recursos da própria cloud. Porque aí, se oferecer treinamento, as maiores sempre oferecem, né? As que eu citei anteriormente sempre oferecem. Você consegue fazer o treinamento da cloud, normalmente são treinamentos gratuitos, e aí você faz esse treinamento
domina a ferramenta e consegue utilizar ela ao máximo. Mais uma vez, voltando ao exemplo do carro, você pode ter o melhor carro do mundo. Se você não souber dirigir, Não adianta, né? não serve nada, não adianta para nada. Então é importante ter um bom carro e também saber dirigir esse carro. E mais, uma Ferrari é um excelente carro, mas um trator também é, mas cada um para um objetivo diferente. Uma Ferrari não faz o que um trator faz, do mesmo modo que um trator não faz o que a Ferrari faz. Então, por isso que é importante saber o meu objetivo, se eu quero correr rápido ou puxar muito peso, né, no caso, para eu escolher bem entre qual produto, né, e por aí vai. Muito bom, Samuel. Obrigado, viu? Valeu, cara. Valeu E ó, demais. se você nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ó, compartilha. Vamos falar de Cloud Computing, tema super importante, série especial aqui da Campus Party, uma extensão da Campus. A Campus já acabou, mas estamos ainda liberando muito conteúdo legal. Eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!